Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. E o mercado fechando na máxima, alta de 1,4%, né? Encerramos o mês exatamente na resistência mais importante intermediária, que é esse 112.500, né? 112.500, 112.600, que é o ponto definitivo para o mercado, né? Esse viés de baixo que tem no curtíssimo prazo, se eventualmente romper esse patamar, aí o mercado anula esse viés de baixa e começa a desenhar, né, voltar a ganhar viés de alta. Na verdade, começa a mudar um pouco o cenário que vinha bem negativo no curtíssimo prazo. De qualquer forma, o mês de novembro foi marcado, né, pela essa disparada da curva de juros, essa reversão da curva de juros que afetou, né, todo o setor doméstico inteiro. Poucas ações aí tiveram um bom desempenho do setor doméstico, diversas caíram 20%, 30% esse mês, né? Construção, varejo, várias coisas, por conta da questão da curva de juros. O Ibovespa, por conta das commodities, em especial a recuperação recente, esses últimos dias de Petrobras e Vale, né, no meio do mês com a disparada do minério de ferro, garantiu, né, um melhor desempenho das commodities em relação ao setor doméstico. E em novembro fechamos em queda de 3%. Né? Se não fosse as commodities, com certeza são uma queda muito maior, a depender, né, se fosse depender somente da curva de juros. E o dia estava caminhando para encerrar na mínima. O mercado, antes das 3h30, que era o discurso do presidente do Fed, Jeremy Powell, estava renovando mínima. E aí veio o discurso do presidente do Fed, e mudou totalmente o ânimo, né? O que chamou atenção, né? Primeiro, o discurso foi muito em linha do que ele já vinha falando. Bom, o Fed tem que reduzir o ritmo de aumento de juros, já vai reduzir esse ritmo em dezembro, né? Vai ter um aumento aí de 50 bips em dezembro, dia 14 de dezembro, né? E ele falou que ainda é cedo de pensar em cortes de juros, mas que o Fed vai manter o aumento de juros, né, para garantir a inflação. E a inflação sempre foi uma preocupação do presidente do Fed em geral, e essa sinalização começou a ganhar muita força no começo em abril, né, abril, maio desse ano, quando muita gente falava, o Fed vai fazer o tal pivô do Fed, né, o Fed vai descartar crescimento. O Fed nunca vai descartar crescimento e focar só em inflação. E aí ele só focou em inflação. E inflação, querendo ou não, você tem um caráter muito bem representado, que é política monetária contracionista. Porque se você tem inflação, você tem que aumentar juros. Basicamente é isso. Então, quando você só fala de inflação, então, que nem aconteceu aqui, não, em qualquer lugar, né, quando tem inflação está crescendo, a mensagem principal que fica vai ter aumento de juros. Quando você coloca a economia no meio, você começa a ponderar isso muito mais, porque um aumento de juros vai trazer desaceleração na economia. E foi mais ou menos isso que o presidente do Fed ressaltou. Fazia tempo que ele não trazia essa visão, que o Fed, além de estar de olho na inflação, né, ele, segundo palavras do presidente do Fed, né, não considera apropriado arrasar a economia para reconstruir depois, né? Que seria o quê? Subir os juros, muitos juros, para combater a inflação, quebrar a economia, e aí depois vai ter que reconstruir, fica um ciclo, né? Então, foi uma sinalização importante. Por quê? Se realmente o Fed vai voltar a olhar mais a economia, vai ter um aumento aí de 50 bips em dezembro, talvez, não sei se na próxima reunião, não sei se é janeiro ou fevereiro, não sei, precisa dar uma olhada, acho que é começo de fevereiro. Talvez na próxima reunião não vai para 25, mas ao longo do ano que vem tem uma chance boa de ir para 25 sem a inflação ficar comportada. Então, e aí vai se reduzindo para 25 até parar. Né? Então, pelo que o presidente do Fed falou hoje, está muito mais próximo de parar, né? Ou está muito mais próximo de parar de subir, né, de ter mais alguns aumentos, aí aumentos marginais, aí ter os 50 de dezembro, mais uns 50, aí 25, enfim, né, tá muito mais no ritmo de parar, não de corte de juros, mas parar esse movimento que vinha sendo acelerado, do que efetivamente
forçar mais o aumento de juros, fazer a curva de juros subir ainda mais. Então, isso o mercado adorou. Provavelmente não, foi esse o grande insight aí que saiu desse discurso do presidente do Fed, que foi bem que a gente chama dovish, né, que foi bem leve, né, e fez, né, S&P aí subir 3%, Dow Jones subir 2%, Nasdaq subir 4,4%, a curva de juros despencou, né? As criptos também, né, ajudaram aí, Ethereum subindo 6%, Bitcoin subindo 4%, enfim, né, a gente teve isso. O petróleo, né, as commodities seguiram o movimento de alta, o petróleo subindo 3%, e todo esse otimismo aí das bolsas norte-americanas acabou refletindo aqui na percepção de risco, né, a curva de juros fechou numa ligeira queda, né, estava em alta, estava indo para as massas, estava assim, o Ibovespa estava indo para as mínimas, o dólar também, o dólar estava estável, né, mas estava ganhando força, curva de juros próximo da máxima do dia, aí devolveu tudo por conta dessa fala do Fed, do presidente do Fed, Jeremy Powell, tá? E vai ter amanhã, né, amanhã a gente tem PIB no Brasil e inflação nos Estados Unidos, que provavelmente deve sinalizar aí o que o presidente do Fed falou, que a inflação ela deve trazer um número bom em outubro, isso a gente já vem observando, mas ainda é muito cedo para cravar o fim da alta de juros por conta de 2 dados de inflação. Mas acredito que nesse mês vai vir bom, em dezembro vai vir bom também, né? Ou novembro, dezembro também, então vai começar a ficar muito latente, né? Essa ideia que o Fed vai parar de subir juros no meio do ano que vem. Cortar juros, eu acho é muito cedo de falar ainda, mas está muito mais próximo de parar de cortar ou cortar do que efetivamente subir juros, né? Então inverteu, né, a polaridade da curva de juros, tá? E aí isso, né, movimentou o petróleo subindo, Petrobras subiu uns 5%. Petrobras a gente vai falar um pouquinho do gráfico e uma percepção que acho que vale a pena de trazer, né? E aí você teve papéis de qualidade que ganharam muita força nesse final de pregão, né? Raia, TOTUS, VEG, são papéis, né? Açaí, são papéis de qualidade e que, querendo ou não, né, para esse próximo mês, dezembro, que deve ser um mês ainda bastante de volatilidade, são alternativas interessantes para o portfólio, né? Por aqui, né, a gente segue nessa expectativa, a curva de juros ficou bem no 0 a 0, nessa expectativa da PEC da transição, né? E, né, a curva de juros ainda projeta uma alta de juros para ano que vem, para 14%. E das notícias do dia, né, os jornais estão apontando que o Lula não pretende ceder muito desse valor dos 198 bi, né, chegar aí 150, 175, chegar na parte superior, né, e que mas aqui as negociações estão avançando e que especula-se inclusive um plano B, caso nada seja resolvido até o dia 14 de dezembro. Né? Segundo os especialistas da Eurásia, né, eles estão, a emenda constitucional na PEC de fato é o desfecho mais provável, mas segundo eles existe a possibilidade de vir uma medida provisória para, né, ganhar mais espaço, né, as negociações que ainda continuam emperradas. Vamos ver como é que vai ser o desfecho, todo mundo está de olho nisso, todo mundo está de olho no Ministério, né, de Economia, Ministério da Fazenda, não sei como é que vai chamar. Então, mercado de olho vai ser o principal tema para dezembro, mas graficamente fechou bem interessante. Vamos dar uma olhada? Com a alta agora recente, né, que nem, por exemplo, ó como é que estava o mercado. Tava indo aqui, ó, deu 3,5 o negócio, ó, pá, rasgou. E a gente encerrou no ponto mais importante, né, que é essa resistência intermediária aqui dos 112.500. Esse é o ponto mais importante porque aqui passam, né, as médias, né, se você colocar as médias aqui, você vê que tem as médias estão bem concentradas nessa faixa dos 112 mil pontos. Com a alta de hoje com volume acima da média, a possibilidade de romper esse patamar ganhou força e se conseguir confirmar o rompimento desse patamar, esse viés de baixa do curtíssimo prazo, né, essa sequência aqui, né, que vinha de topos e fundos descendentes, ela vai ser interrompida. E aí
o mercado, não que ele vai anular a tendência não que ele vai entrar em tendência de alta no curtíssimo prazo, mas ele vai ficar totalmente de lado mais uma vez. Aí o mercado vai iniciar dezembro totalmente de lado, num processo de indefinição no curto e no curtíssimo prazo. Tá? E vamos ver como é que vai ser o comportamento. Né? Nesses últimos testes, vem sendo mostrando, né, uma reação negativa. Vamos ver como é que vai ser. Só mostrar, né, o mercado. Cadê o mercado norte-americano aqui, ó? Né, vamos trazer aqui, ó. O S&P, como a gente vinha comentando, muito forte, né? Muito forte esse suporte. Mais uma barra forte de alta, né? Mais uma barra forte de alta aqui. E chegamos já no objetivo do curto prazo, esse 4.120. Aqui no curtíssimo a gente pode ver que já começa a ficar bem esticado. A gente tem uma resistência bem importante, né? Uma resistência bem importante. No semanal, né? A gente já vem de uma sequência de alta, né? Então aqui aqui é um ponto que vale atenção, assim. Aqui eu ficaria muito mais propenso de fazer alguma parcial do que efetivamente comprar aqui. Né? Comprar índice, comprar qualquer coisa nesse nível aqui, que é uma resistência muito, muito, muito importante. Né? Então, mercado norte-americano com essa alta de 3%, proporcionou esse movimento de alta do Ibovespa, mas quem foi o grande destaque aí foi Petrobras. Né? E acho não, tenho certeza. Acredito que esse movimento de alta de Petrobras tem muito a ver com petróleo. Né? Deixa eu voltar aqui. O petróleo, né? Se a gente for ver, terceira alta consecutiva para o petróleo. Né? A gente ameaçou perder. Né? O petróleo quase entrou numa tendência de baixa. Na verdade, iniciou uma tendência de baixa no curtíssimo prazo, né? Abaixo quando perdeu os $95. E quando começou a trabalhar abaixo desse 80, começou a ficar meio estranho. Se fechar a semana com esse candle de reversão aqui, né, e com essa divergência de alta aqui pelo IFR, pode ser que a gente pode ter uma recuperação para o petróleo, né, uma recuperação mais relevante, né, mais estrutural aí para o mês de dezembro. Né. A gente já vem de 3 altas consecutivas contra a tendência de baixa de curtíssimo prazo, né, numa resistência importante, que foi o último fundo perdido, né, esse $82 o barril. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do petróleo, né, nesse início de mês. Mas ele que vem proporcionando, ajudando bastante, ele e o minério de ferro ajudando bastante o mercado brasileiro. Tanto que Petrobras, né, apesar da queda, recuperou, caramba, olha que loucura. Petrobras fechou o mês com alta de 1,83. É isso? Impossível. Sério? Caramba, fechou com uma alta de 1,83. Que loucura, que loucura. Você vê como é que foi, né, a recuperação do petróleo, né? Ajudou muito o papel quando ele confirmou esse fundo aqui nos 22,50. E o que eu acredito que aconteceu, tá? O volume muito fraco, mas é o seguinte, petróleo subindo, Petrobras é a empresa do setor mais barata do mundo em termos de múltiplo, literalmente, né? É uma das mais baratas do mundo em termos de múltiplo. No mercado onde tem, o cara olha Brasil, né? O gringo, sei lá, investidor olha o Brasil. No caso aqui é mais o gringo, né? Para fazer essa puxada aqui. Olha o Brasil, vê que o Brasil tem liquidez, né? Virou um negócio de commodities, sempre foi, né? Commodities. Vê um papel baratíssimo, Petrobras, um múltiplo muito barato, e o petróleo subindo, vou comprar Petrobras. Ah, mas tem questão política. Ah, mas não sei o quê. Não quer dizer que o cara vai ficar aqui comprado em Petrobras, vai virar o ano que vem comprado em Petrobras. Ele viu uma assimetria e comprou. Tá? E comprou. E beleza, e deu muito certo, né? E deu muito certo. E agora, o grande desafio aqui é romper R$27. Pelo volume na compra, né? O volume subiu junto, né? Mas o volume é bem fraco nesse movimento de compra. É difícil romper esse R$27 de uma vez só. Lembrando que o papel ainda está com esse viés de baixa aqui no curtíssimo prazo. Né? Mas importante aqui é que o papel conseguiu se consolidar acima desse gap aqui do 24,60. Então, enquanto acima desse 24,60,
dá para imaginar que a Petrobras pode reverter toda essa tendência de baixa aqui, esse viés de baixa que a gente tem no curtíssimo prazo, romper esses R$27 e quem sabe buscar os 30. Né? Quem sabe buscar os 30. Pode acontecer isso, né? Por conta desse rompimento do 24,60 e também pela tendência de alta de curto prazo. A gente está em tendência de alta no curto prazo. O que não pode acontecer agora é ficar abaixo do 24,60 e perder o 22,30. Mas enquanto acima de 24,60 não dá para duvidar nessa reversão desse viés de baixo de curtíssimo prazo e a retomada da tendência de alta de curto prazo. Né? Aí destaque também, né? Gerdau, um destaque de alta do mês, né? Subiu 31% no mês. Ainda pagou dividendo, né? Um bom dividendo, de 4, 5%, eu acho. Então, destaque de alta fortíssimo. Mineração, minério de ferro, maior demanda pela China. Papel muito bonito mesmo. Vale também subiu muito esse mês, né? Subiu 27%, caramba, subiu 27%. Chegou aos R$87, atingiu esse topo muito importante. Mais uma sombra superior, né? uma boa sombra superior nessa região. Então, aqui é uma região de resistência bem importante, mas, por enquanto, não tem nenhum sinal de reversão feito. Né? E, no curtíssimo prazo aqui, está garantida a tendência de alta acima dos R$75. Tá? Como eu disse, né, os papéis com maior qualidade ganhando força nesse final do dia, Raia, TOTUS, né, VEG, também papéis de maior qualidade. VEG eu não sou muito fã, mas Raia e TOTUS eu gosto muito nesses níveis. Enquanto isso, né, os papéis que estão em forte tendência, Itaú deu uma boa melhorada, né, mais um candle de indefinição por aqui. Esse 25,50 que é o guardião da tendência de alta de curto prazo, né, mas o papel ainda no mês caiu 14%, né. Mas nem tudo foi glória, né? A gente teve diversos papéis aí caindo forte, né? BRF, né? O setor de commodities, né? Proteína animal foi muito mal esse mês e hoje também, em especial, né? Caindo forte aí. BRF caindo forte. Setor, né? Exetec, apesar da alta do mercado, né? Do Ibovespa subindo 1.040, esse setor ficou bem para trás mais uma vez. Por conta do curva de juros que nem andou, então no mês, né, papéis caindo 27%, né, Zetec caiu 27%, Cirela caiu 23%, né, até JHSF, né, também caiu forte, aí caiu 24%. Então, né, a curva de juros acabou, esse aumento da curva de juros acabou travando, né, ou prejudicando as empresas do setor doméstico, enquanto as commodities, né, que são favorecidas pelo petróleo, que são favorecidas pelo dólar, né, e no caso aqui a gente teve um bom rally do petróleo nesses últimos dias e também o ótimo rally do minério de ferro nesse mês, então foi que ajudou muito ao Ibovespa cair apenas 3% em novembro. Então o grande desafio para dezembro agora é o rompimento desse 112.500 e consequentemente das médias. Se voltar a falhar isso aqui, volta o viés de baixo de curtíssimo prazo e no final das contas, né, se a gente for observar, o mercado está travado aqui, né? Está travado aqui, tem esse sinal de oco aqui, está travado nesse nível entre 114 e 107 e 119, 120 com esse 100, né? Tá bem, você vê, né? Mercado travado tem essa região aqui, tem essa região aqui. E intermediário 114 com 107. Difícil, né? Difícil. Mercado travadaço aí. Aí às vezes atrapalha bastante, né? Para quem faz carteira, esse tipo de comportamento atrapalha bastante. Tá bom? Bom, então é isso. É isso que movimentou o mercado hoje. E é isso que a gente tem que ficar esperto para o começo de dezembro. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.